Agora, amigo, agora azedou de vez. Depois de prometer falar em breve, o Jorge Martin revelou que o breve era hoje. Em um comunicado nas redes sociais, o espanhol deu o lado dele da polêmica, né, do imbróglio com a Aprilia, e uma coisa ficou muito clara: ele não quer ficar com a casa de Noalho em 2026. O Martins justificou, né, o motivo de ter essa cláusula de performance no contrato. Ele disse que ele queria ter direito, né, sobre o futuro dele, ter poder sobre o futuro dele para 2026. Deixou claro que não descumpriu o contrato. Deixou claro também que ele tentou negociar com a Aprilia de ter mais tempo para poder exercer essa cláusula. Eu já tinha falado isso com vocês, né? O Martin propôs para a Aprilia 6 corridas a partir do momento em que ele voltasse para a MotoGP, para ele poder efetivamente fazer essa avaliação da moto e aí sim dizer se ele ia executar a cláusula ou não, mas ainda que ele não tenha dito com todas as letras nesse comunicado, tá claro que a Aprilia não aceitou a proposta, então ele fez o que ele julgou que tinha que fazer, executou a cláusula. Significa que tá fora, tá tudo resolvido? Não, né? Porque a Aprilia ainda pode brigar. Eu acho que o caso vai terminar na justiça, porque eu acho que vai ter uma discussão aí se essa cláusula pode ser usada ou não, porque é uma cláusula de performance e o Martin não teve na pista, né? O único momento em que o Martin esteve na MotoGP em 2025 foi pro GP do Qatar, que ele não completou, né? Porque ele caiu e se lesionou de novo. Então não dá exatamente para dizer que o Martin provou a RC16. Ele se machucou nas primeiras horas da pré-temporada e desde então ele não apareceu mais, com exceção dessa exibição, mais ou menos, em Lusail. Então, não dá pra dizer que ele efetivamente conheceu a moto, então sim, acho que vai ter uma briga na justiça. Mas a vontade do Martim tá clara, e a vontade do Martim é não ficar com a Aprilia. A equipe ainda não se manifestou. A única coisa que a gente tem em relação à Aprilia é o que a gente já tinha até o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que foi quando eles disseram, né, que o contrato era válido, que seria cumprido de forma integral até o final. E a gente tem também as declarações do Máximo Rivola, que é o diretor executivo, logo depois ali, né, da vitória do Marco Bezek em Silverstone, quando ele falou que a equipe estava esperando o Martin, que ele entendia que o Martin estava num momento difícil, porque, né, você deveria estar correndo, e aí estava em casa preso por lesão e tudo mais, que estavam esperando, que estavam dispostos a reparar esse relacionamento, mas o Rivola também deixou claro que para reparar esse relacionamento seria preciso um esforço dos dois lados. E o Martin tá deixando claro que ele não quer fazer esse esforço. Porque se ele deixa claro que ele quer ir embora, ele não tá tentando salvar relacionamento nenhum. Então acho que, né, a situação tá ali bastante clara. Não tem exatamente mais o que fazer. Sendo honesta, no lugar da Aprilia, eu nem deixaria o Martin voltar, né? Eu acho que tá evidente que ele não quer ficar, tá evidente que ele quer ir embora. Então, por que você vai manter esse cara até o final do ano em cima da moto se ele não vai ficar, se ele não quer estar ali, né? Acho que tem também a questão de você estar mostrando para ele uma moto para depois ele ir para um concorrente. Então, assim, tem necessidade, né? Claro, deixa a Aprilia numa situação bastante ruim, porque pilotos de MotoGP não dá em árvore, né? Não é como se eles pudessem substituir o Martin estalar de dedos, inclusive porque a gente tá falando de um campeão do mundo, a gente tá falando de um piloto forte, competitivo e tudo mais, mas eu acho que, né, a circunstância tá aí, tá apresentada e a Aprilia vai ter que se virar de alguma maneira. Se a gente olhar para o cenário atual, né, quais são os caminhos para Jorge Martin e para a Aprilia? No caso do Martin, a gente não tem tantas vagas abertas assim no grid da MotoGP. A maioria dos pilotos está com contrato até 2026. Sim, a gente está vendo aí, obviamente, que o contrato está aí para ser rompido também, mas, né, num cenário em que todo mundo tem seu vínculo empregatício respeitado, o que a gente tem hoje são 4 vagas abertas. Luca Marini, Johan Zarco, Jack Miller e Franco Morbidelli têm contrato só até o fim desse ano. O Franco Morbidelli, ele tá convivendo, né, com esse rumor de uma ameaça à posição dele já há algum tempo, porque o Pedro Acosta é apontado como um candidato para a vaga na VR46. Só que eu não acho que a VR46 seja necessariamente um destino para o Jorge Martin, porque ele voltaria a ser um piloto satélite da Ducati, e a gente já sabe que ele recusou isso, né, tanto que o embrólio todo começou aí. Não acho que ele tenha feito errado, eu acho que o Jorge Martin não tinha mais alternativa, ele foi rejeitado pela Ducati 3 vezes, o que mais ele ia fazer? Né? Ele foi campeão mundial e nem assim ele conseguiu a vaga na equipe de fábrica, então não tinha exatamente por que continuar. Mas acho que é exatamente por isso que a VR46 não configura uma opção. O lugar do Jack Miller, acho que sim, seria uma alternativa, porque a gente está falando da Pramac. A Pramac sempre vai ter um canto quentinho para o Martin ficar. Ela foi campeã entre as equipes
por causa dele, né? Graças em boa parte ao trabalho que ele fez. Ela, né, fez história sendo campeã do Mundial de Pilotos com ele. Então, sempre vai ter um lugar. Mas, de novo, seria ser um piloto satélite para correr com uma moto da Yamaha. Isso interessa para o Martin? A gente não sabe, a gente tem que ver. A Honda parece o destino mais provável. Inclusive porque o Alberto Puig, chefe da Honda, deixou claro no fim de semana em Silverstone que ele obviamente tem interesse no Jorge Martin, o grid inteiro tem interesse no Jorge Martin, e ele frisou que não falaria, né, não negociaria com o piloto que tinha contrato. Aparentemente o Jorge Martin resolveu este pequeno detalhe. Veremos. Quais são as possibilidades dentro da Honda? No caso do Zarco, o Zarco estava mirando o lugar na HRC, mas durante o fim de semana em Silverstone, ele já manifestou que ficaria com a LCR. Então, provavelmente, a situação do Zarco não vai mudar. Vai ficar com a equipe satélite com contrato de piloto oficial. O Luca Marini, ele já disse há algumas semanas, reforçou isso em Silverstone, que ele estava negociando a renovação do contrato dele. Só que ele também admitiu que as coisas não seriam tão simples quanto ele gostaria que fossem, né? Não seria tão imediato. A presença do Jorge Martin no mercado vai mudar um pouco o cenário para ele, porque, né, a gente está falando de um campeão mundial. Então, certamente o Marini fica numa posição desfavorável. O Marini, neste momento, inclusive, não está numa posição nada favorável, porque o Marini foi para o Japão para testar a CBR, para ver se ele participaria ou não das 8 horas de Suzuka com a Honda. Teve um acidente que deve ter sido horroroso, né? A gente não viu imagens, mas deve ter sido horroroso mesmo, porque ele machucou o quadril, ele machucou o joelho, fraturou a clavícula e fraturou o externo, o osso aqui do meio. Ele tá internado, tá em observação, porque ele também teve um quadro de pneumotórax, né? Quando o ar escapa do pulmão. Quase a mesma coisa que aconteceu com o Jorge Martin. O Jorge Martin teve hemopneumotórax, que tinha sangue também escapando do pulmão para a cavidade pleural. O que a gente sabe do Marini é que ficou só no pneumotórax. Então ele ainda está em observação, a gente não sabe quando vai voltar. Imagino que fraturar o externo não deve ser muito tranquilo de recuperar. Mas o cenário é esse. São essas as opções. No caso da Honda, tem também a questão da vaga do Chantra. O Chantra tem contrato para 2025 com a opção de ser renovado para 2026. Só que o Chantra tem aquela questão da nacionalidade, que foi um fator que pesou na contratação dele. Pela performance, o Chantra não tem lugar na MotoGP. Ele não fez nada até aqui que valesse mantê-lo ali. Só que ele não tá ali por performance. A gente já falou isso várias vezes. A nacionalidade do Chantra pesou na contratação, porque tem a questão do patrocinador, que faz questão de um piloto asiático e tudo mais. Se isso não mudar, então não dá para ficar todo mundo. Não dá para ficar Mir, Marini, Zarco e ainda contratar o Martin. Então alguém teria que sair. E aí acho que o Marini fica numa posição mais frágil. Se a gente olhar para o cenário da Aprilia, a Aprilia vai ter bastante opção para o próximo ano e acho que algumas boas opções. Claro, nenhum campeão mundial, né? Não tem isso no mercado. Não deste campeonato, a gente vai falar isso mais um pouco. Mas tem opções interessantes. Morbidelli é uma opção, Miller é uma opção, Zarco seria uma opção também. Acho que o trabalho que o Zarco tem feito na Honda credencia ele para qualquer vaga. Acho que, né, claramente seria uma alternativa interessante. No caso do Marini, tem o fato dele ter uma relação, né, com o Bezek, que são amigos, são membros da academia, então isso também poderia ajudar. Também serve para o Morbidelli, os dois são italianos, então de repente dá para fazer um jogo ali. Acho que o Enea Bastianini também pinta como uma alternativa, porque o Bastianini, ok, ele tem contrato com a KTM, mas a gente não sabe qual vai ser o destino da KTM, a gente sequer tem a certeza de que a KTM vai permanecer no grid. O diretor executivo da KTM deu uma declaração esses dias falando que segue comprometida com o esporte a motor, que faz parte do DNA da KTM, mas o fato é que certeza a gente não tem. A gente espera que a KTM fique, mas a gente não tem 100% de certeza. Então, o Bastianini talvez tenha um escape justamente por causa disso. Mas tem também o fato de que ele não encaixou com a RC16, nem um pouco, isso está claro. Acho que não deu liga ali e não funcionou. O Bastianini não é esse piloto que a gente está vendo em 2025. Ele é muito melhor do que ele está mostrando. Então, acho que se ele tivesse uma opção de sair ali, não pensaria duas vezes. A gente tem que ver se isso vai acontecer ou não. Tem também a Yogura. A Yogura é piloto da Satellite Trackhouse, fez uma boa estreia, né, na MotoGP, tem sido um dos destaques, foi durante muito tempo o melhor entre os pilotos da Aprilia, então naturalmente ele é um candidato a essa vaga. Também tem contrato de 2 anos, mas nesse caso não é um problema,
porque os pilotos da MotoGP normalmente têm essa cláusula de escape quando você está numa equipe satélite e vem uma proposta de uma equipe de fábrica. O contrato não vai ser um empecilho, então o Ogura certamente não teria essa questão. O Ogura, aliás, também está em recuperação. Ele teve uma fratura na perna num acidente que ele sofreu em Silverstone na sexta-feira. Precisou de cirurgia, foi uma cirurgia laparoscópica. Então a Trackhouse espera poder contar com ele no GP de Aragão. Se não puder, eu tô muito curiosa pra saber o que eles vão fazer, porque eu acho que não tem com quem substituir, né? Porque o substituto seria tecnicamente o Lourenço Savadori, mas que já tá sendo substituto de outra pessoa, então ficaria complicado. Por que eu falei de campeão mundial, não desse campeonato? Porque é claro que o nome do Toprak Razgatlioglu vai aparecer nessa lista. Tem muita gente que deseja ver o Toprak na MotoGP, então o Toprak é sempre especulado em qualquer lugar que aparece. O Toprak hoje tem um contrato com a BMW para correr no Mundial do Superbike até o final dessa temporada. A BMW já fez uma proposta para renovar o contrato dele para 2026, mas o Toprak tem falado sobre esse desejo dele de ir para a MotoGP. Então, claro que ele também vai aparecer nessa lista por causa disso. A última informação que a gente teve, né, da equipe do Toprak é que ele já assinou um contrato e vai ser revelado nas próximas semanas, mas a gente não tem ideia de com quem que ele assinou. Então, vai ficar aí a curiosidade, mas é claro que ele também pinta nessa lista por tudo que já fez na carreira dele e também por essa curiosidade que as pessoas têm de vê-lo na série dos protótipos e não das motos de produção. Se a gente olhar para a Moto 2, tem alguns nomes interessantes. Manu Gonzalez, Aaron Canet, acho que são os dois que mais se destacam por conta, né, do desempenho no campeonato, estão ali na briga pelo título. Mas talvez a nacionalidade seja um problema. Não para a Aprilia, porque estaria substituindo um espanhol por outro, então imagino que para a Aprilia não tem essa necessidade, né, de ser um italiano, já que ela já tem o Bezek para ser o italiano da casa. Mas a gente viu com o Sérgio Garcia, por exemplo, que a própria MotoGP ofereceu uma certa resistência a ter mais um espanhol no grid. Então, acho que a gente teria que pensar um pouquinho se esse seria mesmo o caminho. É justo? Não necessariamente, né? Porque acho que um piloto que tá dominando o campeonato, que tá ali brigando pelo título de forma sólida, deveria ter a oportunidade de subir e não ser barrado pela nacionalidade dele. Ao mesmo tempo, também é absolutamente compreensível a posição da MotoGP, porque um campeonato mundial não pode ter só pilotos de uma mesma nacionalidade. Muito embora a Espanha tenha total mérito no número de pilotos que ela tem no Mundial, porque a Espanha criou uma base muito forte. Então, né, ficou aí a lição para os outros países para correrem atrás também e fazer a parte deles. Mas pode ser um fator de dificuldade a nacionalidade, tanto para o Manu Gonzalez quanto para o Aron Canet. Se você pensou no Diogo Moreira, eu sei, a gente vai sempre pensar nisso, porque a gente é brasileiro, a gente gostaria de vê-lo ali e tudo mais. Talvez. Eu ainda acho que, por conta dos novos vínculos dele com a Yamaha, eu ainda acho que a Pramac seria um destino melhor pro Diogo. Mas a gente não sabe, né? Se é uma oportunidade que surgir, então faria todo sentido aceitar e encarar o desafio. Mas não sei realmente se a Aprilia vai optar por um caminho de ir para um novato num momento em que ela estava pensando em ter um campeão do mundo e um piloto mais experiente. A gente vai ter que esperar um pouquinho para saber como isso vai acontecer. Mas, de qualquer forma, acho que a compreensão imediata tem que ser como a Aprilia vai reagir a essa declaração do Martin. Ele já deixou claro que ele não quer ficar. A Aprilia vai forçar a mão, a Aprilia vai procurar a justiça, a Aprilia vai aceitar e mantê-lo na moto até o fim desse ano, ou a Aprilia vai aceitar e tirá-lo da moto de imediato. A gente não sabe, tem que esperar para saber. Mas me contei, se você fosse a Aprilia, o que você faria? Você liberaria o Martin do contrato para 2026, mas ficaria com ele até o fim de 2025? Já, né? Se livraria disso de imediato e não deixaria nem voltar? Ia brigar na justiça para forçar a cumprir até 2026? O que você faria? Se fosse chefão da Aprilia, me conta aí e a gente vai se falando. Até mais.